orarmos e levantarmos o nome do Senhor, e a palavra que nós vamos nos deleitar hoje, vamos nos alegrar nela, é exatamente sobre isso. Queria falar um pouco sobre o descansar do crente, do homem de Deus, da mulher de Deus, na soberania de Deus. Romanos capítulo 8, dos versos 26 ao 28, vai nos dizer alguma coisa muito importante sobre isso. Obrigado, meu irmão. Romanos 8, do 26 ao 28. Aliás, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma carta que é assim de suma importância que os irmãos leiam, né, e conheçam, porque eu considero verdadeiramente um tratado missionário, não só eu, como muitos teólogos aí melhores do que eu, espalhados pela face da terra, que já passaram, que estão vivos até hoje, assim como um tratado missionário. E nós estamos chegando perto desse tempo de encontro com Deus, né? E o encontro com Deus, o retiro, ele é um trabalho missionário. As nossas casas de vida, elas são um trabalho missionário. E que nós, nos deleitando na palavra, nós conseguimos nos fortalecer no verdadeiro entendimento, na verdadeira sabedoria, para que nós não sejamos levados pelos ventos de doutrina, nem sejamos confundidos no entendimento, de modo que a gente venha a crer num Deus que não é o Deus da Bíblia. Portanto, é muito importante que nós venhamos a nos deleitar na palavra, não somente como uma devocional nossa, mas também como uma questão de vida ou morte. Uma questão de vida ou morte. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. E se nós não nos alimentamos espiritualmente da palavra e do que vem de Deus, o nosso espírito não vai ficar com fome, isso eu posso ter certeza. Ou seja, se o nosso espírito não for alimentado pelas coisas eternas, ele será alimentado por alguma outra coisa. E quando essa alguma outra coisa começa a nos alimentar, nós começamos a relaxar na comunhão da igreja, na leitura da palavra, no jejum, na oração, e a nossa vida espiritual começa a esfriar. Nós não esfriamos quando nós, muitas das vezes, não estamos mais sentindo muitos arrepios, né? Ou quando a gente já não está mais caindo no poder ou levantando nele, mas a gente esfria espiritualmente quando, na nossa prática de vida, nós paramos de desejar a eternidade. E Romanos vai dizer um pouco sobre isso. Romanos 8, do 26 ao 28, vai dizer o seguinte: da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós queremos, ó Senhor, nos alimentar desse banquete que é a Tua palavra. Que o Senhor, pela Tua misericórdia, possa falar aos nossos corações, para que possamos, ó Pai, sair daqui debaixo do reinado, debaixo do governo desse Espírito, o Espírito Santo de Deus. Para que não mais, ó Senhor, os ventos que sopram contra nós possam nos derrubar,
nem nos tirar do foco, que é o Senhor. Tu és o nosso alvo e nós miramos a eternidade. Nós te louvamos, ó Pai, pela tua igreja reunida aqui, a tua igreja online, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, tem uma questão muito interessante. Quando minha esposa engravidou, né, o primeiro filho do Oliver, a gente começou a fazer uma pesquisa, né, sobre maternidade, sobre alimentação, né, e a gente vai entrando naquelas questões de introdução alimentar, né, a partir de 6 meses, né, você começa a introduzir alimentos, evitar liquidificar alimentos para o bebê sentir as texturas, né, e a gente começa a ver que os alimentos eles não precisam estar com muito sal, muito açúcar, porque o bebê não tem no paladar essa necessidade de ter as coisas salgadas ou doces como nós temos. Enfim, a gente vai aprendendo algumas coisas sobre isso. E aí eu lembro, né, que um parênteses aqui, que eu e Camila nós fomos muito criticados, né, tadinho dele, né, você não dá um biscoito recheado, né, tadinho dele, tal. Você não dá um Cheetos na mão dele, né? Tadinho dele. E uma vez um parente meu perguntou, mas por que você não pode dar? Eu falei, é muito claro, muito simples. Porque se eu der um alimento ultraprocessado, muito doce ou muito salgado, eu vou saturar o paladar dele e ele não vai querer mais experimentar outras coisas que não são saturadas, como frutas, como legumes, né? Verduras. Então, se eu saturar, o paladar da criança está zerado, zero bala. Né? Como se eu comprou um carro zero, né? E você vai, a primeira gasolina que você bota é adulterada. Já vai arrebentar ele todo, né? Já vai alterar o funcionamento dele. E o bebê é a mesma coisa. Se eu começo desde muito cedo ou facilitar demais para ele o processo de alimentação através de alimentos liquidificados, né? Passar no liquidificador, batidos no liquidificador, ou eu dou alimentos muito salgados ou muito doces, ele vai pegar esses parâmetros e vai se concentrar neles. Ou seja, uma vez eu estava com meu filho no mercado, e aí meu filho gosta muito de tomate, gosta muito de beterraba, né? E aí eu sempre boto ele dentro do carrinho, né? Para eu ir andando com ele dentro do carrinho. E aí ele vai, quem conhece o Oliver aqui, sabe que conversa com todo mundo, é político. Aí ele está lá, não, tomate, papai, muito gostoso. O beterraba, delícia, papai. Falei, mas não pode comer agora, tem que cozinhar, senão você não vai conseguir morder. Né? O tomate tem que lavar e tal. E aí, quando eu cheguei na hora de pesar os alimentos, aí a moça do caixa ouviu meu filho falar, né, com muita ênfase das verduras, ela falou assim, meu filho não come nada disso. Aí eu perguntei, mas o que vocês comem? A gente também já não come muito, verdura, muita coisa. Eu falei, o seu filho vai comer o que você botar na mesa. Quando meu filho nasceu, algumas coisas que eu comprava lá para casa, eu parei de comprar. Por quê? Porque não é justo eu botar aquilo dali na mesa, e, aliás, não é um exemplo, né? E eu comer e eu falar para ele, não, você não pode comer. Então, eu aproveitei a ocasião para eu melhorar os meus hábitos também, minha esposa melhorar os hábitos dela. E é lógico, né, que a gente não é nenhum hipócrita, né? A gente come uma batatinha frita. Esse dia eu estava fazendo um aipizinho frito. Maravilha! Como eu gosto de aipim frito. Aí a minha esposa cozinhou o aipim, aí ela falou assim, por que você não come cozido? Eu falei, porque eu adoro aipim frito. Me deixa, né? Me deixa. E por que eu estou falando disso? Nós hoje estamos vivendo um tempo na igreja, nessa pós-modernidade, se é que a gente pode chamar esse tempo assim, como vocês já ouviram 1 milhão de vezes, tudo muito imediato, tudo muito rápido. WhatsApp, se mandar e não responder em 10 minutos, cara, você já gera uma crise de ansiedade no sujeito, né? Se você não estiver perto do telefone, Deus nos acuda. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser na hora, tudo tem que ser pronto, tudo é comida. Antigamente minha mãe ficava na cozinha a manhã toda fazendo comida. Hoje em dia, meu Deus do céu, 30 minutos a gente já está, meu Deus, tem coisa para fazer, o telefone, na maioria das vezes é o telefone que tira o nosso tempo, né? Mas vocês já ouviram isso muitas vezes.
E a gente passou a adquirir esse mau hábito na nossa vida espiritual. Então, quando a gente vem ao culto, e eu percebo isso através de algumas chamadas que eu vejo de alguns colegas na internet, venha hoje, porque hoje Deus vai te dar uma palavra para mudar o teu destino, para virar a tua chave, para você, hoje você vai sair daí dando cambalhota. Porque tudo tem que ser a palavra para o hoje, para o agora. Quando um pregador vai trazer uma palavra, ele precisa atender os anseios da pessoa que está aqui hoje. E isso está gerando um povo que está com o paladar saturado. O nosso paladar está tão saturado com o mundo e com o agora, que nós não estamos mais saboreando a eternidade. Porque o mundo, o hoje, a necessidade do agora, os anseios, os questionamentos, eles são os alimentos ultraprocessados. Eles são as doses cavalares de açúcar, de sal, de sódio, que satisfaz a nossa necessidade ali no momento, mas que a longo prazo gera uma série de problemas. Quantos não passam lá na frente do McDonald's e sentem aquele cheiro? Aquele cheiro é do Satã, né? Assim, quando a gente passa ali, meu Deus do céu, eu lembro do Tom e Jerry, né, aquele desenho antigão que o cheiro vai fazendo ele voar assim, né, em direção. Se a gente não vigiar, né, a gente acaba sempre recorrendo ao ultraprocessado, ao imediato, ao do agora, ao que não leva tempo. A gente vai viciando, a gente vai saturando a nossa vida espiritual. E hoje em dia eu vejo muitos crentes desanimados porque estão saturados. Eles estão tão acostumados em receber a glória do hoje, a oração do hoje, o mover do hoje, a resposta do hoje, que, desculpa até, né, decepcionar muitas vezes respostas que vêm do homem, não de Deus, que geram frustração, porque não foi Deus que disse, a gente só disse para agradar. E a gente vai dando respostas para o hoje, para o hoje, para o hoje, e o que acontece? Os crentes já não estão mais desejando o eterno. E quando a gente fala em eternidade, a gente diz assim, olha, você tem sua casa, tudo bem, mas a sua casa vai ser toda destruída. Porque Deus tem uma morada para você na eternidade. Muitos irmãos ficam temerosos, preocupados, aflitos. Ai, meu Deus, como vai ser? Meu querido, eu não tenho a resposta para essa pergunta. Mas uma coisa eu tenho certeza, vai ser infinitamente melhor do que o que eu vivo hoje e agora. Amados, essa certeza, ela precisa estar enraizada dentro dos nossos corações. Alguns perguntam, qual é a receita para a insatisfação? É descansar em Deus. Mas o que significa descansar em Deus? O que significa esse termo que todo mundo fala? Ah, você precisa descansar em Deus, descansar em Deus. O que significa? É entender que o mesmo Deus que escreveu o início do livro e escreveu o final do livro, desde o ventre da nossa mãe, nos separou para uma história, para uma vida, e que nada que acontece está fora dos planos dele. Porque se eu deixo de acreditar na soberania de Deus, eu acredito no acaso. E acaso é coisa de descrente. Sorte e azar é coisa de descrente. É de quem não crê em Deus. Porque como pode um Deus que conta os fios de cabelo da nossa cabeça dizer assim, não, aquilo dali foi um azar imenso, ou foi uma sorte imensa. Calhou de acontecer, oh meu Deus. Não calhou de acontecer. Deus não sai do controle.
Existiu uma heresia antiga dos primeiros séculos que ela representava, ela queria representar uma tal dualidade entre o bem e o mal. Os teólogos aí, pastores, conhecem, né? É o maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? É a teoria de que Deus e o diabo estão lutando em pé de igualdade pela sua alma. Então existe Deus, existe o diabo. Já viu aquela imagem que tem na internet? O Jesus e o diabo numa queda de braço. Que coisa horrorosa, né? Uma queda de braço entre Deus e o diabo. E muitos irmãos, com o passar dos anos, passaram a acreditar nisso. Como se Deus precisasse fazer um esforço muito grande para repreender o inimigo. Ou se Deus estivesse lutando por território. Dele é a terra e todos os que nele habitam. Se eu vou até o mais alto monte, ali ele está. Se eu desço ao mais profundo abismo, ali ele está também. Ele é Deus de perto e ele é Deus de longe. Não existe nenhum lugar, nenhum coração, nenhuma alma, nenhum deserto, nenhum esqueleto, nenhum morto que Deus não possa alcançar. Mas quando nós deixamos de acreditar nisso, nós entregamos o nosso coração à dúvida. A dúvida é o contrário da fé. A dúvida gera medo. A gente passa a ter medo do amanhã. A gente passa a ter medo do que pode acontecer conosco. A gente passa a ter medo de perseguição. A gente passa a ter medo de tudo. E quando a gente tem medo, a gente não crê. Porque o medo, a dúvida são contrários à fé. E o texto de Romanos vai dizer exatamente isso. Ele fala da salvação em Cristo Jesus, nos versículos anteriores, e vocês podem perceber que em algumas Bíblias, não sei se a dos irmãos está assim, ele está assim, no subtítulo antes dessa perícope que a gente começou a ler. Está escrito assim, os sofrimentos do presente e a glória do porvir. E depois ele fala da intercessão do Espírito. Por quê? Ele fala de salvação, e depois ele diz assim, da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque o quê? Não sabemos orar como convém. Ou seja, o Espírito Santo, diante de Deus, ele corrige as nossas orações. Porque muitas das vezes nós oramos por coisas que nós não fazemos ideia. E nós pedimos coisas que nós não temos a menor ideia do que nós estamos pedindo. Mas a palavra diz que o Espírito Santo nos ajuda nas fraquezas. Porque podia ser que algum crente ali, no meio dessa grande perseguição debaixo do Império Romano, pudesse, porventura, orar para que um imperador desse morresse, né? Só que nós vimos na história, nós enxergando o passado de longe, nós vemos que muitas das vezes morrer um imperador é se levantar um pior. Às vezes era um melhor, né? Mas muitas das vezes se levantava até um pior. Nós não sabemos o que nós pedimos, porque nós só enxergamos um palmo à nossa frente. Mas o soberano, ele enxerga, ele é o que era, é e há de vir. Ele conhece tudo e sabe todas as coisas. Eu não preciso saber os perigos que me aguardam. Eu não preciso ter resposta a muitos dos meus questionamentos, mas uma coisa eu não posso deixar de fazer, é de confiar que o Deus que me ama está comigo em todos os momentos e que nem nos meus fracassos, nem nos meus sucessos, Ele deixa de operar. Pela sua gloriosa vontade e para a glória do nome dEle. E, por um tempo, na história da igreja, essa questão de soberania de Deus passou a ser vista como puramente calvinista, né? A gente diz assim, até na faculdade já ouvi isso, né? Se você crê na soberania de Deus, você é calvinista, né? Você é aquele que acredita na predestinação, mas John Wesley falava muito sobre a soberania de Deus. A gente não pode confundir, né? Nós somos uma igreja de cunho arminiano, né? Nós criamos no livre-arbítrio,
Mas nós não podemos confundir livre-arbítrio com pelagianismo. Quem é que foi Pelágio? Pelágio foi um sujeito, né, falando em grosso modo, né, não vou entrar em teologuês aqui, mas Pelágio foi um sujeito que ele chegou, olhou o problema do mal no mundo, e ele disse assim, o pecado, o mal, é um mau hábito. Se eu curo os meus maus hábitos, eu sou de Deus. Se eu preservo meus maus hábitos, eu sou do diabo, eu sou escravo do pecado. O pecado é um mau hábito. Qual é o problema disso? Se o pecado é um mau hábito, Jesus morreu pelo quê? A nossa dívida com o pecado, não importa se você e eu éramos bonitinhos, legaizinhos, moralmente aceitáveis, nossa dívida com o pecado era impagável, porque em Adão todos nós pecamos. Nós preferimos o conhecimento do bem e do mal ao invés de descansar na soberania de Deus. Tanto que quando eles comem daquele fruto, qual é a primeira coisa que eles notam? Que eles estavam nus. E quando a serpente oferece o fruto para a mulher, ele diz assim, que nada, se você comer, vocês serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, é caminhar rumo à rebeldia, ao negar Deus, a querer existir e coexistir sem a presença e o aval do Criador. Todos nós estávamos nessa condição. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo, ele diz, também éramos desse modo. O apóstolo Paulo, ele se inclui nisso. E ele era um judeu, excelente praticante da lei, fariseu. Mas ele entende, a minha dívida com o pecado vai muito além da minha moral e da minha moralidade. É algo que estava enraizado dentro de mim, essa semente maligna do cair do homem, que só poderia ser desfeita, essa maldição, essa escravidão do pecado, pelo sacrifício de alguém perfeito. Existem muitos arminianos hoje que estão com pelagianos. Eles estão achando que pessoas que não creem em Jesus podem ser salvas. Isso é um engano imenso, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando a gente acredita que bons hábitos e ser moralmente aceitável é um fator de salvação, nós deixamos de crer na obra redentora de Cristo, porque agora já não é mais por graça, é pelo meu mérito. E se é pelo meu mérito, um judeu que nega Jesus também pode ser salvo, porque ele é moralmente, talvez até muito melhor do que eu. Se a gente observar algumas culturas orientais, tem pessoas moralmente muito melhor do que nós, muito melhores do que nós. Mas elas são salvas por isso, por méritos? Não, elas são salvas por conhecimento daquele que os salvou, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, nós acreditamos na soberania de Deus, porque nós sabemos de que, por mais que nós tenhamos a liberdade de escolha, a nossa escolha não interfere no plano eterno de Deus. Nós não podemos, pelas nossas escolhas, impedir que nada do que Deus tem a fazer venha a se cumprir. Mas nós encorajamos os irmãos todos os dias para que vivam de acordo com o que Deus ordenou. Porque é uma vida melhor, é uma vida de bênçãos, é uma vida de alegrias. Mas agora existem casos, o apóstolo Paulo já citou isso, de pessoas que foram recolhidas de suas vidas para a preservação da alma. Ou seja, irmão, se você é de Deus, se você é dele, Deus pode até te recolher cedo para te salvar. Eu lembro, irmãos, um testemunho muito poderoso. Eu lembro que nós estávamos no gabinete, eu e o pastor Péricles, naquela época de freguesia, né, Mamusca? A gente ficava 3 horas da manhã, era dia. A gente estava lá na igreja,
E eu lembro que eu estava no gabinete com o pastor e meu pai estava doente. Eu falei assim, pô, pastor, meu pai está doente. Meu irmão, desceu o Espírito Santo ali, sobre aquele homem. Ele disse assim, Rodrigo, você prefere que o seu pai viva uma vida longa e tranquila e vá para o inferno, ou que Deus o recolha e ele seja salvo? Assim, irmãos. Foi Deus ali. Eu falei, eu prefiro que ele seja salvo. Eu prefiro que ele seja salvo. Não deu muito tempo, ficou doente, faleceu. Quando nós estávamos, no dia que nós estávamos indo para o hospital fazer uma visita, o pastor estava indo junto comigo, quando eu estava no corredor do hospital, Deus falou comigo assim, o seu pai está comigo. O plano de Deus para a salvação de alguém jamais vai se frustrar. Mas nós precisamos descansar naquele que governa desde sempre. Se nós observarmos toda a história da Bíblia, do Antigo Testamento até hoje, nós vamos ver que toda a história da redenção e da salvação estava escrita desde o início. Até os reis mais perversos da história e os imperadores mais perversos, governantes mais perversos, foram usados debaixo do propósito de Deus para fazer a vontade de Deus. Eu sempre cito, Nabucodonosor caiu quando? Quando ele deixou de reconhecer que quem tinha posteridade era o Deus de Israel, para castigar o próprio Israel. E às vezes a gente tem muita facilidade em falar da soberania de Deus quando as coisas vão bem. Quando tudo vai conforme o que a gente acha, o que a gente pensa que é certo, a gente diz, Deus é soberano, Deus é maravilhoso. Quando não vai, é obra do inimigo. Ó, o inimigo está se levantando, hein? Eu não me preocupo com o inimigo, irmão. A palavra de Deus diz o quê? Resistir ao diabo. Quem é que foge? Quem é que tem o trabalho? É ele. Ele que vai ter o trabalho de fugir. Todas as vezes que houve uma manifestação de espírito maligno, irmão, que ocorreu de eu estar presente, para a glória do nome do Senhor, não titubeei. O diabo vai e mente, fala um monte de coisa. E você, e isso, e aquilo. Fala, tu é mentiroso, sempre foi. Vai sair em nome de Jesus, sim. Porque é isso, irmãos. Ele mente, ele acha, ele quer tentar te convencer que ele governa, ele não governa. Quem governa é o Senhor, ele jamais saiu do trono. E nós, a palavra está nos dizendo, nós somos fracos. Mas não tem problema, você pode orar errado, o Espírito Santo que intercede, ele vai corrigir a nossa oração. Ele vai dizer, ele orou, pai, ele orou, está tudo errado, mas o Senhor sabe. A palavra vai dizer, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E versículo 27, é aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com o quê? Amados, nem a intercessão do Espírito Santo, nem o próprio Espírito Santo, parte da Trindade, Deus, ele entende que a vontade de Deus Pai pode, de alguma forma, ser mudada por intercessão. Olha o nível do quebrantamento que essa palavra está nos trazendo. Você não vai ser punido por Deus por ser quebrantado. Eu já vi gente dizendo assim, né, tinha até um camarada famoso, heregezão, e ele falava assim, pedis e não receber porque pediu mal. Está pedindo o carro, mas não fala a placa, não fala o ano, não fala o modelo. A palavra não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Carro, gente, carro. A palavra não tem nada a ver com isso. A palavra está falando de aquele que ora pelos seus interesses, não pela vontade de Deus. Pai Nosso, que é a oração nossa, modelo, não tem nada dizendo, aqui está aqui o seu espacinho para você ficar
se deleitando nas coisas que você acha que são boas para você. Não existe isso. Por quê, irmãos? Porque aquele que entende que Deus é Pai e eu sou filho, entende que o Pai sabe o que é melhor para mim. E aí tem um louvor da Mariana Valadão que é muito bonito, né? Que ele fala: Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para mim. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Só Deus sabe o que é melhor para mim. Ele diz: o caminho de Deus é perfeito. Não sei para onde Deus quer me levar, mas como folha que o vento carrega, eu vou para onde Deus quiser. Eu não tomo decisão sem perguntar para Deus. Só Ele sabe o que é melhor para mim. E Ele ainda diz: eu não quero mais sofrer, é melhor obedecer. Só Deus sabe o que é melhor para mim. E sabe por que muitas das vezes, irmãos, nós estamos desanimados, nós estamos aflitos, nós estamos demasiadamente preocupados? Porque nós tiramos os olhos do Pai. Nós, por um momento, nos esquecemos. E nós achamos que o assaltante da esquina tem soberania sobre as nossas vidas, mas Deus não. E nós achamos que o presidente do país tem governo na nossa vida, mas Deus não. E a gente acaba achando que o governador, o prefeito, o patrão tem poder sobre a nossa vida, e Deus não. Toda vez que alguém fala alguma coisa para mim, não, porque agora vai ser assim, 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 vai prejudicar a gente. Eu vou para o Pai, irmão. Vou para o Pai. Papai do céu, meu Pai, o meu Pai. O meu Pai é o governador supremo de todo o universo. Eu não tenho que temer ninguém. Presidente, governador, prefeito, mandante, chefe, facção, eu não tenho que temer isso. Quem me governa é o Senhor. Ele é quem escreveu os meus dias. Ele é quem decide o meu dia de ficar e o meu dia de ir, o meu dia de estar e o meu dia de não estar. Houve momentos na vida do apóstolo Paulo que ele disse: eu tentei pregar em tal lugar, mas o Espírito me impediu. Se fosse hoje, eu ia dizer: está repreendido o inimigo em nome de Jesus. E você está repreendendo Deus, porque Deus é que te impediu de ir para lá. E houve momentos que o inimigo me impediu, mas o inimigo impediu debaixo da vontade de Deus. Às vezes nós temos problema de entender isso. Que o inimigo nada pode fazer, Jó capítulo 1, se Deus não o permitir. O diabo vai pedir permissão para Deus para saber até onde ele pode tocar na vida de Jó. E nada mudou, irmãos. Nada mudou. Se algum dia você vir o inimigo na tua frente, pode ter certeza que nada ele pode fazer que seja fora do governo soberano de Deus. Descansa na soberania de Deus. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Por isso, eu não sei os irmãos, mas eu já fiz orações que estavam fora da vontade de Deus. Pedro já fez pedidos que estavam fora da vontade de Deus. Jesus disse assim: eu vou ter que morrer. E Pedro diz: de jeito nenhum nós vamos deixar. O que Jesus diz? Pedro, tu é o meu melhor. Ruim mesmo é a onça que fica só te olhando. Jesus vai dizer: para trás de mim, Satanás. Está querendo me impedir de fazer a vontade do Pai. Não é a tua vontade não, Pedro. É a minha. E o tempo todo que Jesus esteve na terra, ele nos ensinou isso, a gente que esquece. Se nós observarmos a oração sacerdotal de Jesus, em João 17, nós vamos ver que o tempo todo ele está dizendo: eu vim à terra obedecendo à vontade do meu Pai. Eu fui até o madeiro para glorificar o nome do meu Pai. Eu me entreguei pelos pecados da humanidade em obediência à vontade do Pai. Jesus, Isaías vai dizer,
mesmo subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou. Amado, se o próprio Deus se esvaziou, que dirá eu? Às vezes a gente diz assim, não, porque eu sou filho do Altíssimo. O que mais poderia ter dito isso era Jesus, e ele não o fez. Sabe quem é meu pai? O primeiro que poderia ter feito isso era Jesus, e ele não fez. Se Jesus se esvaziou, que dirá nós, irmãos? Sabe por que nós oramos pedindo coisas para a gente? Ó, Senhor, atende o meu. É porque a gente está cheio, irmãos. Nós estamos inchados, inflados. Aí nós nos colocamos em posições de julgar louvor, julgar a palavra, julgar culto. Sabe por quê? Porque nós estamos cheios e inchados de nós mesmos, das nossas expectativas, das coisas que a gente acha que é certo, dos nossos gostos, dos nossos deleites, quando, na verdade, nós deveríamos ter nos esvaziado dos nossos deleites há muito tempo e ter nos entregado. Quando a gente diz assim, eu entrego minha vida para Jesus, eu estou fazendo um voto de que eu vou me esvaziar para aquilo que Deus quer viver, para aquilo que Deus quer fazer através da minha vida. E é por isso que aqueles que estão no Espírito, muitas das vezes, são interpretados como loucos. Mas a palavra, quando diz isso, não é porque o sujeito está lá rodopiando, né, ou rodando, nada contra rodar, pode rodar em Jesus à vontade, né? Deixa o menino rodar, é melhor rodar aqui que rodar na Sapucaí, né? Já dizia a canção, né? Pode rodar, mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que é loucura 2 homens irem para a prisão injustamente e de madrugada estarem louvando a Deus. Esses caras são loucos. Eles são malucos. Eu lembro quando eu estava louvando dentro do hospital com minha filha internada, aí teve uma irmã de freguesia que falou, o pastor, eu confesso que eu olhei para você e falei, esse cara está doido, está maluco. Teve uma vez que eu estava conversando com um irmão do meu trabalho, ele estava numa situação também muito complicada. Eu disse para ele, eu falei, irmão, a gente não pode esquecer que quando a gente decidiu se converter, a gente disse assim, eu entrego minha vida para Jesus. É a maior decisão da tua vida. E a palavra diz, aquele que põe a mão no arado, já não pode olhar para trás. Só que o que acontece, irmãos? Sabe por que as pessoas estão querendo olhar para trás? Não é nem porque a caminhada com Deus seja muito pesada. É só porque o mundo tem um alimento mais salgado, mais doce. O agora, os prazeres do agora, satisfazem a minha necessidade momentaneamente, mas mais rapidamente. Mas escolher se deleitar no Senhor é algo que nos faz bem a longo prazo, não no agora. Quantos aqui servem ao Senhor há muito mais tempo do que eu, inclusive? Já tivemos momentos em que a gente pensou assim, meu Deus do céu, por que eu decidi ser crente? Eu já pensei. Falei, Jesus amado. Aí, às vezes a gente olha assim a vida dos outros, né? Fala, meu Deus, está tão fácil lá, né? Tão tranquilo. E a gente tem aquele código moral forte, né? Sabe, aquilo que todo mundo está fazendo e já virou o errado, que já virou até certo. Cara, se a gente fizer, a gente não pode fazer. Eu não sei os irmãos, mas o Espírito, ele me incomoda. Parece até que ele está me fisgando por dentro. É como se ele dissesse assim, você sabe que você não pode fazer. Mas todo mundo, você sabe que você não pode fazer. Sabe? E eu fico pensando, meu Deus do céu. E a gente pensa assim, é verdade, se eu fizer, como é que eu dou testemunho lá na frente? Meu Deus, eu tenho que confiar que o Senhor, que vai me fazer caminhar por esse caminho mais difícil, Ele tem algo melhor lá na frente. Porque
o saturado, o ultraprocessado do mundo, ele te dá um prazer momentâneo aqui. Mas quando eu escolho descansar na soberania de Deus e ir pelo caminho mais difícil, mais longo, eu sei que eu tenho uma recompensa melhor me esperando. E aí é que está a diferença, irmãos. Nós não aguardamos reinados, impérios aqui na terra. Nós não aguardamos. Por isso que alguns crentes, às vezes, criam expectativas erradas em cima de pessoas, e o que Deus faz? Derruba a pessoa. Ele fica se perguntando assim, por quê? É porque o teu coração está indo para o lugar errado. Teu coração está saindo da eternidade. O que Deus faz? Derruba. Porque Ele não divide a sua glória com ninguém. E às vezes bota alguém no lugar que vai nos afligir. E vai nos fazer sofrer. Você acha que Deus não sabe de tudo isso? Sabe. Claro que Ele sabe. Os propósitos dele não falham, não mudam. Mas nós temos que parar de tentar mudar Deus. Deus já tem um plano. Eu não preciso dar ideias de plano para Deus. Ele já sabe o que fazer. A única coisa que eu tenho que fazer é me submeter àquele que já estabeleceu um plano desde a eternidade. Desde quando o mundo não tinha forma, Ele já tinha um plano. E não existe plano B em Deus. Só tem um plano e esse plano vai se cumprir. Não importa quem se levante e quem seja derrubado, os propósitos do Senhor se cumprirão. Céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor não. Só que por que às vezes a gente fala isso e os irmãos não se alegram? Por que tem muitos que não se alegram nisso? Alguns dizem, Jacó brigou com Deus. Eu falei, boa sorte. Tenta lá, vai lá. Quer brigar com Deus? Vai lá. Eu não conheci nenhum que se deu bem. Né? Mas se quiser tentar, eu espero que você não tente. Eu prefiro abaixar a minha cabeça, ler a palavra e mudar a minha fonte de alegria. A partir do momento que eu confessei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, as minhas fontes de alegria, elas são outras. Minha fonte de alegria não é mais a conta cheia, minha fonte de alegria não é mais as minhas vontades, os meus prazeres, mas eu hoje me alegro naquilo que Deus se alegra. E eu me entristeço com aquilo que Deus também se entristece. A mente e o coração, conforme diz Romanos 12, eu transformo a minha mente para que eu possa compreender a vontade ruim, desagradável e imperfeita de Deus. É isso? O apóstolo Paulo está dizendo, não é a vontade de Deus que está errada, não. É a tua mente que precisa ser transformada. Não é que a vida esteja difícil demais, ou que a sua vida seja só aflição. É que a tua mente não foi transformada a ponto que você entenda que lá no final existe uma glória e uma recompensa preparada, separada, e que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada a nós em Cristo Jesus. E aí nós entramos no último versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam. Quem escreveu isso, irmãos? Apóstolo Paulo. Quarentena de açoite menos 1. Todas as coisas cooperam. 39 chicotadas nas costas. Todas as coisas cooperam. Barco naufragou. Todas as coisas cooperam. A cobra picou. Todas as coisas cooperam. Não casou. Todas as coisas cooperam. Meus amigos fariseus não querem mais falar comigo. Todas as coisas cooperam.
Na carta aos Hebreus, não minto, em outra carta, o apóstolo Paulo vai dizer isso, ele vai dizer, como eu me entristeço por meus amigos fariseus. Queria que eles tivessem a revelação, mas não dá mais para conviver junto. Imagina a tristeza daquele homem. É bem provável que ele tenha perdido todos os amigos dele, exceto os que se converteram. Bem provável. Mas a alegria dele agora estava em outra coisa, a ponto dele dizer, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso que o pessoal diz, né, que aquela música, porque ele vive a música de cemitério, mas eu nunca ouvi aquela música em cemitério, né? Aquele louvor. Eu sempre gostei muito dele. Eu não acho que é música de cemitério, não. Não. Acho que é música de vida, de confiança. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Isso não é música de morto, não. Isso é música de vivo. Quem está morto não tem amanhã. Mas quem está vivo em Cristo Jesus acredita que o amanhã será melhor do que o hoje. Porque o amanhã será eterno. Não tenha medo de ler o Apocalipse, não. O Apocalipse foi escrito para te dar esperança. Para que você tenha certeza do que Deus tem preparado para você. E no último capítulo de Apocalipse diz, aquele que quiser, venha e coma do fruto da árvore da vida. Aquela árvore que lá em Gênesis, quando o homem caiu, Deus colocou anjos para cercar o Éden, para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente. O castigo de Deus foi uma proteção. Porque eu creio, irmãos, isso não está explícito na palavra, mas eu acredito, e é isso eu dizendo, que se eles comessem da árvore da vida e vivessem eternamente, seria impossível serem redimidos. Porque a redenção é necessário morrer, e sem morrer, como se redime? Deus protegeu o homem, protegeu a mulher. Diz, agora que vocês pecaram, não acessem mais o fruto da árvore da vida, não deixa mais eles acessarem. Deus nunca deixou de ter amor para com o seu povo. Deus nunca deixou de amar, nunca deixou de ter o melhor. Mas existem alguns crentes que eu acho que eles se perderam no mundinho deles, eles acham que o melhor é sempre aquilo que os deleita. Mas, irmãos, eu quero te convidar nessa noite a você abandonar os teus deleites e abraçar os deleites maiores que Deus tem para você. Você possa abrir uma palavra e ler e não ficar com sono, irmão, mas se alegrar. Ele diz assim, eu leio a Bíblia e durmo. Eu falo, meu irmão, eu leio a Bíblia e me alegro, reflito, né? Me move, o Espírito dentro de mim se move. Eu falo, meu Deus do céu, eu preciso falar isso para alguém. A gente, às vezes, lê a palavra e dorme, por quê, irmão? Porque, na verdade, o que alegra a gente é o UFC, é o Vasco Flamengo. Irmão, a gente está... O ultraprocessado ganhou. E o que é eterno, a gente está deixando de lado. A gente não se deleita mais na palavra, a gente quer se deleitar. Aí, rapaz, sair daqui agora, vou comer aquele pastel. Ontem eu fiz, Wilson. Anteontem eu fiz, Wilson. Anteontem eu fiz um pastelzinho lá, eu lembrei de você. Só não lembrei de convidar. Só não lembrei de convidar. Nem de trazer. Pô, trazer fica murcho, né? Come murcho mesmo, né, velho? Ele come murcho mesmo, pastel? Jesus. Meu Deus. Eita, glória, chegou até a dar aquela azia, assim, né? Eu até subir aquele azedinho. Isso aí. Mas eu acredito que os irmãos conseguem entender o que eu estou dizendo. E aí, nos versículos seguintes, ele vai falar de predestinação, né? Porque como é que a gente confia na soberania de Deus? Entendendo que ele tem um plano desde o início. E não importa se você crê que esse plano é unilateral da parte de Deus ou foi por presciência de Deus, não interessa, o que importa é que ele tem um plano. Por isso que nossos irmãos calvinistas são irmãos. Os calvinistas consideram os arminianos irmãos. Por quê? Porque essas questões e esses entendimentos não impedem a gente de conviver, porque nas questões essenciais nós cremos nas mesmas coisas.
Amados, eu quero te convidar essa noite a você descansar na soberania de Deus. Nenhuma doença, nenhuma cura de doença, nenhuma oração respondida, nenhuma oração não respondida, nenhum acidente, nenhum incidente, nada que aconteça nas nossas vidas estão fora. Nada que acontece na nossa vida pega Deus de surpresa. Ele já sabe, Ele já conhece. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu não sou chamado por Deus segundo aquilo que eu quero fazer na igreja. Eu sou chamado por Deus segundo aquilo que Ele quer que eu faça. E aí é que está a diferença, irmãos. Porque às vezes a gente diz assim, eu queria entrar aqui, eu queria entrar ali, eu queria fazer isso. Pergunte o que Deus quer que você faça. Para que você, estando na vontade de Deus, você tenha alegria, você tenha deleite, você possa viver uma vida agradável diante do Senhor. Deus não quer que a gente viva uma vida penosa, mas tem irmãos que não têm vida penosa, mas estão tão insatisfeitos em Deus que a vida deles se tornou penosa. Tem irmãos que a gente olha assim, reclama de tudo, está sempre mal-humorado, está tudo ruim, nada está bom, nunca tem dinheiro suficiente, nunca está com um carro bom, nunca... Por quê? Porque a vida dele é difícil demais? Não, porque ele simplesmente não consegue enxergar tudo aquilo que Deus já preparou de melhor para ele. E aí, triste coisa é quando a gente só percebe o que Deus nos presenteou quando Deus retira os presentes. Mas, se for preciso Deus retirar alguns presentes para que Ele te preserve ou te faça retornar para a vontade dEle, pode ter certeza que Ele vai fazer. Porque eu amo meu filho, mas se eu tiver que tirar alguma coisa da mão dele pelo melhor dele, eu vou fazer. Meu filho é um mini ferramenteiro, né? Ele vê minhas ferramentas, olha, papai, um alicate, opa, me dá aqui. Meus alicates são amolados, corta até dedo fora. Eu falo, não, tira da mão. Vai te fazer mal. O pai sabe o que é melhor para você. Agora eu queria te convidar, nesse momento, e por todos os teus dias, meu irmão e minha irmã, essa palavra foi gerada diante de muita santa indignação. Porque são coisas que nós temos observado, não exatamente no contexto da nossa igreja local, mas pode ser que Deus tenha falado no seu coração. Mas tem muitos crentes que estão indo para culto motivado pelo que, vai mudar a chave, vai virar destino. Irmão, isso não pode ser motivação para eu vir adorar a Deus. Comida não pode ser motivação para eu ir à igreja. Está errado. Está errado. Não pode. Tocar não pode ser motivação para eu vir à igreja. Tem irmãos que a gente já está na caminhada há mais tempo, tu tira do cargo e ele sai da igreja. O cargo virou o Deus dele. O cargo, a função, todas essas coisas, irmãos, são instrumentos para a glória de Deus. Quando elas deixam de ser instrumentos para a glória de Deus e passam a ser instrumento de autopromoção, Deus, por amor a mim e a tua vida, Ele tira. Louvado seja Deus por todas as aflições que Ele me faz passar. E eu falando com esse colega de trabalho, eu disse para ele isso, e é uma verdade no meu coração. Eu falei para ele, meu irmão, muitas das vezes eu sou muito orgulhoso. E eu dou graças a Deus por todas as vezes que Ele me humilha. Seja em qualquer contexto que for, eu dou graças a Deus. Porque eu sei que Deus me humilha para me tratar e para que eu busque o melhor. Às vezes a gente é humilhado e pensa assim, foi o diabo. Não, irmão. Deus está tratando o teu orgulho. Deus está tratando a tua soberba, assim como trata a minha. Quantas vezes eu já não fui humilhado em situações
Que na hora você não aceita, não gosta, mas depois Deus fala com você, você está vendo o que eu estou fazendo com você? Sou eu que estou fazendo. Sou eu. Pelo teu melhor, para que você aprenda, para que você seja humilde, para que você se quebrante, para que você volte para o meu caminho, para que você não esqueça de mim. Porque Deus nos ama. Deus me ama mais do que a minha esposa me ama. Mais do que os meus filhos me amam. Mais do que a minha igreja me ama. Deus me ama mais. E Ele sabe e sempre saberá o que é melhor para nós. Mas seria muito bom se nós corrigíssemos algumas orações erradas. Para que nós contássemos com a intercessão do Espírito. Para que Ele, segundo a vontade de Deus, intercedesse por nós para o nosso melhor. Você é de Deus? Se você é de Deus, pode ter certeza que a tua vida não será como a dos outros. Porque o Espírito que te rege, o Espírito que intercede por você, que habita em você, ele não vai permitir que você se desvie. Ele vai te incomodar. Ele vai falar contigo. Mas vou te dizer, irmãos, ele também vai te alegrar. Ele vai te fazer um homem, uma mulher satisfeita em Deus. Pare de reclamar do teu cônjuge. Pare de reclamar dos teus filhos. Pare de reclamar do teu trabalho. Pare de reclamar do teu salário. A palavra diz, contentai-vos com aquilo que tendes, porque ele tem dito, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele diz, grande fonte de bênção é o contentamento. É o contentamento. Não escute aqueles que só querem te conduzir para o caminho do ultraprocessamento, do alimento fácil. Ouça aqueles que querem te conduzir para o caminho eterno. Queria te convidar a orar nesse momento, para que você esteja quebrantado assim como eu estou, para viver a vontade de Deus e sempre se alegrar da forma que é do agrado do Senhor. Queria convidar o Ministério de Louvor, enquanto nós estivermos entoando esse cântico, que você possa orar ao Senhor, se essa palavra falou contigo, para que você não venha se sentir afligido pelo Senhor, mas alegre, sabendo que Ele é um Pai perfeito e que Ele cuida de você, e que Ele jamais te abandonou nem nos piores dias na sua vida. E quando chegarem os melhores dias, e se chegarem, que Ele esteja também contigo, e que a tua alegria esteja nele, não nos dias. Em nome